Um servidor público me fez uma pergunta que parece simples, mas muda completamente o seu futuro financeiro. Ele perguntou: Rodrigo, eu fico com um imóvel físico que me dá segurança ou eu troco isso por investimentos que rendem mais? Hoje você vai entender por que essa decisão não é sobre dinheiro, é sobre como você dorme à noite. Olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e falo de finanças de um jeito leve, prático, totalmente conectado com a realidade financeira do servidor público. E hoje, bem-vindo a mais um episódio da nossa série Casos Práticos. E esse caso de hoje começa com uma dúvida que muitos servidores públicos têm, mas poucos têm a coragem de verbalizar. O servidor me procurou dizendo que mora em um apartamento com a família e tem um outro imóvel menor que está alugado. Esse segundo imóvel vale em torno de 350 mil reais ali e gera uma renda para ele de 1.800 reais por mês. Tá? Ele escuta o tempo todo que financeiramente seria melhor vender e investir esse dinheiro em fundos imobiliários. E ele disse que até entende essa matemática e tal. Mas existe um detalhe importante. Aquele imóvel traz para ele uma sensação de segurança, de algo palpável, algo que está ali, que ele pode ver de fato. E é exatamente esse conflito entre o que rende mais e o que traz mais tranquilidade que a gente vai analisar hoje, de forma prática, honesta e sem romantizar nenhum dos lados, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso caso prático de hoje. Eu já compartilho minha tela aqui. Esse é o caso do Pedro. Eu vou pedir licença mais uma vez para ler a mensagem que chegou para mim por WhatsApp. Rodrigo, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida contigo. Eu moro em um apartamento com minha família e tenho um outro, menor, alugado. Ele vale mais ou menos uns 350 mil e hoje me rende 1.800 por mês. Muita gente me fala que seria melhor vender e colocar isso em fundos imobiliários, que eu ganharia mais e teria menor dor de cabeça. Eu até entendo a lógica, mas ao mesmo tempo eu confesso que me sinto mais tranquilo tendo um imóvel físico, algo que eu posso ver, tocar, que eu sei que está ali. A minha dúvida é exatamente essa. Financeiramente, faz mesmo mais sentido vender e ir para FIIs, para fundos imobiliários, ou manter esse apartamento, mesmo rendendo menos, não é tão errado assim, considerando o lado emocional. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o contexto aqui, para o contexto que a gente precisa para esse caso. Claro que a gente teria muitas outras nuances, mas para esse caso, esse contexto aqui já resolve. Qual a situação desse servidor, do Pedro? Ele mora em um apartamento próprio, ok. Ele possui um segundo apartamento que está alugado, beleza, é esse de 350 mil que a gente vai analisar. E esse apartamento alugado é um imóvel menor que está voltado ali para a renda da família, certo? Quais os dados desse imóvel alugado? É um apartamento cujo valor de mercado gira em torno de 350 mil e que está pagando para ele de aluguel ali, bruto, vamos falar bruto, porque depois a gente vai conversar sobre isso, de R$ 1.800, tá bom? Isso dá 0,51 ao mês bruto, 0,51% ao mês bruto, tá bom? Pergunta central: vender esse apartamento e investir em fundos imobiliários ou manter? Sabe qual é o verdadeiro dilema aqui? O verdadeiro dilema é esse aqui. Olha só. A renda do Pedro está ali no embate com a tranquilidade do Pedro. Talvez os FIIs vão render mais, mas ele vai ter essa mesma tranquilidade? Cabe a ele analisar isso. Cabe somente a ele entender se ele vai estar tranquilo com fundos imobiliários. Do outro lado tem um outro embate. A matemática, que eu vou mostrar, já vou antecipar que os fundos imobiliários pagariam mais, e do outro lado a emoção. Ele dorme tranquilo? E a segurança percebida pelo Pedro, tendo um imóvel físico, um imóvel palpável, um imóvel, como ele disse ali, né, que ele pode tocar, e do outro lado a eficiência real de uma carteira de investimentos, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar aqui.
Bem, então vamos lá. Sobre o imóvel físico, quais os pontos positivos e os pontos negativos de você ter um imóvel físico alugado? Primeiro, pontos positivos. Óbvio que tem pontos positivos, não é mesmo? É um patrimônio tangível. Como o próprio Pedro falou, ele pode tocar, ele vê, ele sabe, ele tem a escritura daquilo ali. Gera uma renda passiva mensal. Como ele antecipou, R$ 1.800 por mês estão sendo pagos ali no imóvel, não é mesmo? Uma possibilidade de valorização no longo prazo. Sem dúvida, esse apartamento de 350 mil, no longo prazo, há essa possibilidade de valorização. Não é certo, mas é provável, tá? Sensação de segurança psicológica. Isso é muito individual, isso é muito de cada um, mas segundo o próprio Pedro falou, ele se sente psicologicamente seguro tendo um imóvel físico ali, né? Um patrimônio tangível, isso traz segurança para ele. E um controle direto sobre o ativo. Ele tem a escritura, ele tem um controle maior sobre aquele bem, sobre aquele patrimônio, até por ele ser palpável ali, não é mesmo? Mas vamos lá, e pontos negativos? Será que a gente tem pontos negativos aqui em relação a imóvel físico? Caramba, tem vários, olha só. Mal cabe na tela, né? Vamos lá, deixa eu tentar colocar tudo aqui na mesma tela. Quais os pontos negativos? Baixa liquidez. O que quer dizer isso? Se o Pedro precisar vender esse imóvel agora, rapidamente, ele não consegue. Ou ele vai precisar baixar muito de preço, baixar para 250, 300 mil, ou ele não consegue vender rapidamente, não é mesmo? Não consegue. Vacância entre inquilinos. Vamos lá, o imóvel está alugado. Vamos supor que vença o contrato do inquilino, que ele não queira renovar. Se ele demorar 2 meses, 4 meses, 6 meses para encontrar um novo inquilino, essa vacância vai ter custado caro para ele, né? Então, quando você perde um inquilino, até você arranjar outro, não é tão fácil muitas vezes, não é mesmo? Outra questão, risco de inadimplência. Digamos que ele tem um inquilino lá, morando lá, e o cara deixa de pagar o aluguel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 6 meses deixando de pagar o aluguel, 1.800 por mês, dá mais de 10 mil reais aí de perda, não é mesmo? E aí vem o risco jurídico. Por quê? Ele vai eventualmente ter que entrar com uma ação contra o inquilino, uma ação de despejo, uma ação judicial de cobrança, dor de cabeça, advogado, honorários e tempo perdido, não é mesmo? Então isso é um risco grande, grave e caro. Custo de manutenção e obras. Um imóvel físico, ele tem aquela manutenção dele, não é mesmo? É uma infiltração que pode dar, é uma obra que tenha que ser feita, até uma melhoria que tenha que ser feita e por aí vai. Isso tudo tem um custo que vai ser descontado do aluguel que é pago. Impostos e taxas. Um imóvel físico você precisa pagar aluguel, você precisa pagar escritura, você precisa pagar um imposto de transmissão e por aí vai. Então tudo isso também é caro e é um ponto negativo do imóvel físico. Deterioração ao longo do tempo, sem dúvida, isso aqui é mais um ponto negativo. O imóvel físico vai se desgastando, vai se deteriorando. O inquilino morando lá, vai que ele não cuida tão bem quanto o dono, o desgaste, a deterioração ainda é maior. Então é mais um ponto negativo. Concentração de risco em um único ativo. Uma coisa é você ter fundos imobiliários. Eu vou abrir a tela aqui e vou mostrar que de repente um fundo imobiliário você vai ter vários e vários ativos ali. Sem falar que você pode montar uma carteira com 4, 6, 10 fundos imobiliários. Você vai estar bem diversificado. Aqui não. Aqui a concentração é única e exclusivamente num imóvel. 350 mil empatados, digamos assim, num único imóvel, tá bom? Desgaste emocional com a gestão direta. Caso você seja o gestor daquele imóvel, você não tenha terceirizado isso para uma imobiliária, para uma corretora, né? Ainda tem aquele desgaste emocional de cobrar do inquilino, de receber do inquilino, de descontar eventualmente um custo de manutenção que o inquilino teve, de fazer as contas e por aí vai. E complexidade burocrática, né? É burocrático comprar um imóvel, é burocrático vender um imóvel, é burocrático alugar um imóvel, é burocrático pagar imposto de renda em relação a esse aluguel que você recebeu. Eu vou mostrar aqui, é chato pra caramba, é burocrático, tá bom? Então são muitos pontos negativos. Agora vamos lá para os fundos imobiliários.
Fundos imobiliários, vamos lá. Quais os pontos positivos de um fundo imobiliário? Primeiro ponto positivo, vamos lá, primeiro para os positivos aqui, né? Renda mensal, dividendos. A maior parte dos fundos imobiliários pagam um dividendo mensal, um aluguel mensal, né? Hoje, vários e vários fundos estão pagando aí, hoje, dezembro de 2025, quando eu vos falo, vários e vários fundos imobiliários aí estão pagando mais de 1% de aluguel mensal, tá? Alta liquidez. Diferentemente dos imóveis físicos, aqui os fundos imobiliários, a liquidez é imediata, é altíssima. Se você quiser vender 350 mil de fundos imobiliários que você tem, você vende hoje e é D mais 2. Ou seja, vendeu hoje, 2 dias úteis depois está na sua conta. Vendeu na segunda-feira, quarta-feira está na sua conta. Vendeu na terça, quinta está na sua conta. Vendeu sexta, segunda, terça está na sua conta, tá bom? Então a liquidez é altíssima. Sem falar que você vende pelo valor de mercado. Você não perde dinheiro vendendo caso você queira vender rápido. Diversificação automática. Múltiplos imóveis. Vamos lá, deixa eu abrir um fundo imobiliário aqui. Estou num site aqui, o Funds Explorer. Ó. Vamos abrir um fundo imobiliário aqui. É um fundo que eu gosto, por exemplo, é RZTR11. É um fundo imobiliário, é um fundo que investe no agronegócio, tá? Fundo de investimento imobiliário Risa Terrax. CNPJ dele, olha quanto que ele está pagando de dividendo, por exemplo. 12,64% em 12 meses, ou seja, mais de 1% ao mês. Bom, né? Vamos lá para a diversificação desse fundo. Vamos lá. Olha que legal. Esse fundo ele investe no agronegócio. Vamos ver quais são os ativos do RZTR11. Olha que legal isso aqui. São 16 ativos em 6 estados diferentes. Ou seja, são 16 fazendas ali, né? Em 6 estados. Ó. Tem em Goiás, tem no Mato Grosso, tem no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em Tocantins. Olha aqui. As fazendas que eles têm. Olha que legal. Olha o que você passaria a ter. Vamos lá, deixa eu voltar aqui só para mostrar outra coisa. Olha só. Esse fundo, hoje, quanto que ele está custando? R$ 98,13. Digamos que você compra 5 cotas, vai sair ali por quase R$ 500, né? Com 5 cotas, você passa a ser dono de um pedacinho dessas 16 fazendas. Ó. Fazenda São Tomás Cachoeirinha, em Goiás. Olha o tamanho da fazenda. Fazenda Bonito, em Goiás. Olha, 16 mil milhões de metros quadrados. Fazenda Nossa Senhora da Aparecida, no Maranhão, 14 milhões de metros quadrados e por aí vai. Você passa a ser dono de várias fazendas. Ah, Rodrigo, não gosto de fazenda. Vamos para um outro fundo, um fundo de shopping. Você quer ser dono de vários e vários shoppings? Vamos lá, olha só, RZTR11. Eu falei dele, agora vamos falar do VISC11. Olha só, olha que legal o VISC11. O VISC11 é um fundo também famoso, um fundo bastante famoso ali. É um fundo que investe em shoppings, tá bom? E olha só como você ficaria dono de shoppings. Se não me engano, são 30 ativos. Olha só, vamos lá. Olha aqui. 30 shoppings. Você passaria a ser dono de 30 shoppings. Quanto está a cota desse fundo? R$ 111,50. 111,50. Olha que legal, olha que bacana. Com 111,50, você passaria a ser dono de vários shoppings. Olha que bacana, 30 shoppings aqui. Natal Shopping, Shopping Conjunto Nacional, Via Sul Shopping, Shopping Madureira e por aí vai. Nossa, são muitos. West Shopping, Shopping Estação Curitiba e por aí vai. Acho que já entenderam, né, onde eu quero chegar. Bem, então a diversificação é automática, tá bom? Isenção de imposto de renda nos rendimentos. Esse rendimento aqui, que, por exemplo, do VISC11 está em 8,66% em 12 meses e é mensal, esse mês, por exemplo, olha aqui, ele pagou 81 centavos por cota, então 111,50 é o valor da cota, ele pagou 81 centavos por cota, esse investimento é livre de imposto de renda, tá bom? Livre de imposto de renda. Facilidade de reinvestir os rendimentos. Digamos que você tenha 1.000 cotas, tá? Você tem 1.000 cotas.
Então, 81 centavos vai te render R$ 810 no mês, tá bom? Com 1.000 cotas. Dá para você comprar quase 8 cotas, você compra outras 7 cotas. Então, suas 1.000 cotas vão virar 1.007 cotas, tá bom? No outro mês, vai render, por exemplo, 81, aí vai virar 1.014, 1.015 cotas. Esse é o efeito bola de neve, tá bom? Esse é o efeito bola de neve, aquele reinvestimento do que vai sendo gerado ali, tá bom? Bem, continuando. Possibilidade de rebalanceamento de carteira. Você ali investe em 4, 5, 6 fundos, um fundo performou muito bem, aumentou demais, ou um caiu um pouco, você consegue rebalancear facilmente vendendo um, comprando um pouco mais do outro ali e manter uma carteira equilibrada, tá bom? Gestão profissional. Os fundos, eles são geridos por profissionais, com transparência, relatórios periódicos, tá bom? Então, em vez de ter um administrador de um imóvel físico, que talvez seja você mesmo ou imobiliária, aqui você vai ter uma gestão profissional daquele fundo, tá certo? Bem, escala institucional. Você tem acesso a imóveis aqui que a pessoa física nunca teria acesso. Vamos lá, mais uma vez, vamos voltar para o VISC 11. Você teria acesso a ser sócio, a ter um pedacinho, por exemplo, de um shopping em Curitiba? De um shopping em Natal, Rio Grande do Norte, por exemplo? De um shopping em Fortaleza? Vamos aqui para o meio. Do Norte Shopping Maracanaú, no Ceará? De um shopping Boulevard, no Rio de Janeiro? De um Iguatemi, em Fortaleza? Você teria a possibilidade? Sem ser através da compra de fundos imobiliários? Não teria. É isso que a gente quer dizer aqui, tá bom? Mas vamos lá, pontos negativos de fundos imobiliários. Primeiro, oscilação de preço. Sem dúvida, o preço dos fundos oscila. Vamos lá, vamos digitar o próprio VISC 11 aqui e verificar a oscilação nos últimos 6 meses. Olha, ele estava 103, foi para 102,29, chegou a cair para 99,29 lá em agosto, depois subiu um pouquinho, foi para 102, foi para 102,91, ó, foi para 110 e agora, por exemplo, ele está 111,50. Então oscila. Esse valor oscila. Ele tende a subir, assim como os imóveis físicos, mas oscila. Tá? E essa oscilação pode ser desagradável, se você não tiver estômago, se você se sentir desconfortável com essa oscilação, tá bom? Vamos lá, continuando. Risco de mercado. Sem dúvida, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de renda variável. E aqui há o risco de mercado, claro. Há o risco de mercado, óbvio. Só que é um risco mitigado. Você escolhendo bons fundos, fundos robustos, fundos bem administrados, esse risco é muito diminuto, tá bom? Necessidade de disciplina e paciência, sem dúvida. Investir em fundos imobiliários, a performance do fundo, a oscilação, os dividendos que deveriam ser reinvestidos para crescer, gerar bola de neve, exige disciplina, exige paciência, exige tempo, ele exige longo prazo, tá? E eu coloquei aqui, nem sei se é um ponto negativo, assim, mas aquela menor sensação de coisa física, né? Os imóveis, os fundos imobiliários, eles estão na bolsa, você não tem aquela sensação de imóvel físico ali, apesar de serem imóveis físicos também, tá bom? Na maioria, tá? Bem, pontos positivos e pontos negativos. Continuando, então vamos para matemática, para a gente chegar a uma decisão prática. Como é que é o rendimento do imóvel físico aqui? O aluguel é de 1.800 por mês, não é mesmo? Dá 21.600 por ano, quando a gente anualiza esse aluguel. Bruto, tá bom? Como é que é a tributação disso? A tributação disso é chata. Quem aluga imóvel para pessoa física tem todo mês que gerar o Carnê-Leão. Todo mês, tá bom? Todo mês. Ó, se o inquilino for pessoa física, você lança no Carnê-Leão todos os meses o aluguel do imóvel, tá bom? Só que você não vai pagar ali. Esse servidor, o Pedro, ele não vai pagar. Por quê? Porque até R$ 2.250,20 está abaixo da faixa de tributação. Então, se o Pedro só tivesse esse imóvel alugado como renda, não tivesse outra renda nenhuma, ele seria isento de imposto de renda. Por isso que o Carnê-Leão dele, apesar dele lançar, ele não paga nada. Não paga nada mês a mês
no Carnê-Leão. Porém, ele vai precisar declarar esse imóvel. Ele vai precisar declarar esse aluguel. E aí o que, que acontece? Na declaração de ajuste anual do Pedro, a Receita Federal vai somar todos os rendimentos tributáveis dele. E aí ele tem dois. Ele tem o salário como servidor público e ele tem o aluguel. E como ele é servidor público, ele já está na alíquota máxima de 27,5%, não é 27,55%, 27,5%, o que acontece aqui? Os 21.600 vão ser tributados ali e vai dar um imposto devido de 5.740 por ano. Dói. Na hora da declaração de imposto de renda, eu tenho colegas servidores que reclamam comigo. Caramba, Rodrigo, tomei uma lapada do imposto na hora de declarar o aluguel do meu imóvel. E toma mesmo. Olha aqui. Quanto que fica para ele mensal? Vamos para o mensal. Olha o aluguel mensal. Mais ou menos 1.322 é o que sobra para o Pedro mensal. Mais ou menos 1.322. Líquido. Fica com esse número na cabeça. Depois que desconta o imposto de renda, o que sobra de fato líquido para ele naquele imóvel de 350 mil é mais ou menos R$ 1.322. Tá bom? Beleza. Agora, vamos para os fundos imobiliários aqui. Não perca esse número. 1.322 é o líquido que sobra para o Pedro, tá? Vamos aqui para a matemática dos fundos imobiliários. Como é que é a distribuição de rendimentos? Isento de imposto de renda para pessoa física. Então, voltando ao bom e velho VISC 11 aqui, esses 81 centavos por cota, caso ele tenha 1.000 cotas, vai dar 111 mil reais. Vai dar 810 reais, por exemplo, por mês, livre de imposto de renda. Tá bom? Livre de imposto de renda. Ele não paga imposto de renda em cima desse rendimento mensal aqui. Joia? Ganho de capital na venda. Aí ele paga imposto de renda. Mas a ideia é nunca vender. O que é ganho de capital na venda? É isso aqui, vamos para cá. Digamos que ele comprou a R$ 99 aqui o fundo, tá? Em agosto. Aí digamos que aqui ele vendeu o fundo por 111. Ele teve R$ 12 de lucro, certo? De 99 para 111. R$ 12 de lucro. Ele vai pagar, como houve lucro, 20% de imposto de renda sobre o lucro. Então ele vai pagar R$ 2,20, né? 20% de R$ 11, de R$ 12 vai pagar R$ 2,40 de imposto de renda por cota, tá? Vendeu uma cota, R$ 2,40. 10 cotas, R$ 24. Vendeu 100 cotas, R$ 240, por causa do lucro dele. E não há Carnê-Leão, nem tributação mensal disso aqui. É muito mais fácil. Tributariamente é muito mais fácil também, tá certo? Então, a decisão pelos fundos imobiliários me parece mais acertada, né? Me parece mais acertada. Vamos abrir uma calculadora aqui. Vamos pegar, por exemplo, o RZTR11, né? Fundo imobiliário RZTR11. Vamos ele aqui no Status Invest. Vamos abrir uma calculadora aqui. Olha só. Vamos supor que ele tenha... Abrindo aqui propaganda para mim. Vamos supor, vamos abrir a calculadora aqui. Olha só, olha quanto o RZTR está pagando. Olha aqui que legal. Deixa eu abrir o Funds Explorer aqui, em vez do Status Invest. E vamos para o RZTR. RZTR11. Beleza. Olha que legal, rendeu R$1, exatamente R$1. Aqueles 350 mil. Vamos supor que o Pedro coloque os 350 mil dele aqui no RZTR11. Tudo no RZTR11, vamos supor. Vamos dividir então por R$ 98,13. R$ 98,13. Ele conseguiria 3.566 cotas. Então vamos lá, 3.566 cotas. Vezes R$1, ele teria um rendimento mensal de R$ 3.566. Deu para entender? 2,5 vezes a mais, né? Do que no aluguel daquele apartamento dele, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Qual a conclusão técnica aqui? Financeiramente, fundos imobiliários tendem a oferecer maior rendimento líquido. Sem dúvida nenhuma, financeiramente,
fundos imobiliários tendem a oferecer maior rendimento líquido, né? Olha só a conta que a gente faz. A renda mensal é potencialmente maior. A gente viu que o aluguel líquido ali do imóvel físico estava ficando em R$ 1.322 mais ou menos. Investindo, por exemplo, no RZTR11, ele teria 2,5 vezes isso, ele teria R$ 3.500 de aluguel. E ainda poderia melhorar, né? Porque esses 3.566 aqui, se ele reinvestisse, ó, a R$ 98 a cota, daria para ele comprar, ó, 98,13, ó, dividido por 98,13. Daria para ele comprar mais 36 cotas de um mês para o outro. Então seria R$ 36 a mais de rendimento de um mês para o outro. Imagina o efeito bola de neve disso no longo prazo, tá? Para esse caso concreto, vamos lá. O aluguel líquido de um lado está ficando em mais ou menos R$ 1.322, tá bom? Já uma carteira com fundos imobiliários, digamos ali com 4, 5 bons fundos imobiliários, numa perspectiva bastante conservadora, um rendimento de 0,9% ao mês, renderia R$ 3.150 por Pedro. Então, financeiramente falando, o rendimento é bem maior. Sem falar que a dor de cabeça no imposto de renda é menor, a preocupação com o inquilino é melhor, a taxa de desocupação não ocorre em fundos imobiliários, a liquidez é muito melhor e por aí vai, tá bom? E por aí vai. Ó, a gente tem facilidade de reinvestimento em fundos imobiliários, a gente tem maior liquidez, como eu falei, a gente tem uma gestão profissional, como eu falei, a diversificação imediata. Lembra do VISC 11? 30 shoppings. Lembra do RZTR 11? 16 fazendas, não é isso? E a tributação é muito mais amigável para os rendimentos, tá bom? Beleza. Ah, Rodrigo, então o seu discurso todo foi no sentido de que fundos imobiliários é melhor. Financeiramente, sim. Mas nada como dormir tranquilo, né? E o comportamento, então, do ponto de vista matemático, a troca tende a ser melhor, como eu falei. Porém, o Pedro vai dormir tranquilo investindo em fundos imobiliários, ele tem condição, ele tem cabeça para isso, ele aguenta a oscilação. Não ter um imóvel físico que ele possa pegar, apalpar, ele aguenta isso. Se dormir tranquilo com o imóvel for importante, não há nada absurdo em manter um imóvel físico, tá? Desde que o Pedro entenda tudo isso que eu falei, saiba que ele, de certa forma, está perdendo dinheiro por conta de ter esse imóvel, em vez de ter fundos imobiliários. Mas é uma perda consciente. Ele prefere perder aqueles 2.000 mês ali, só que dormir tranquilo. E nada paga um sono tranquilo. Aqui não tem certo e errado. Segurança emocional é um ativo real. Ninguém ganha dinheiro se não consegue estar emocionalmente bem, tá? Eu coloquei isso aqui, eu senti muita necessidade de colocar isso aqui, ó. No coração, o melhor investimento é aquele que te deixa dormir em paz. Não adianta ele investir em fundos imobiliários se ele não dormir bem. O dormir bem aqui é uma metáfora. Se ele não ficar tranquilo, se ele se preocupar, se ele ficar olhando o home broker a toda hora, se isso gerar ansiedade nele, não vale a pena. O que ele precisa apenas é ter ciência dessa matemática. É saber que o investimento em fundos imobiliários, matematicamente falando, é mais atrativo, sem dúvida. Tá bom? Bem, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Um vídeo mais simples, um vídeo rápido, né? Rápido não, demorou meia hora. Esse servidor, ele não me procurou porque ele queria ganhar mais. Não me procurou por isso. Ele me procurou porque ele queria dormir em paz, sabendo que estava tomando a decisão certa para a família dele. E é isso que quase ninguém te fala sobre finanças. No serviço público, então, entenda, você não constrói patrimônio só com planilha. Você constrói patrimônio com decisões que fazem sentido. Você constrói com questões que respeitam sua história, sua responsabilidade, seu modo de pensar. No papel, talvez fundos imobiliários são melhores, de fato. Talvez a matemática seria por vender esse apartamento físico dele. Mas a vida é muito maior do que a planilha. Muito mais complexa que a planilha. Você precisa saber o que rende mais, o que arrisca menos e o que te traz tranquilidade, para então escolher conscientemente. Se
Se você é servidor público e sente que o seu dinheiro poderia estar trabalhando melhor por você, se inscreva nesse canal agora. Vídeos como esse saem toda semana. E deixa aqui no comentário a sua história financeira. Vai que no próximo caso prático eu posso estar analisando a sua situação financeira. Obrigado e até a próxima.